Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Hoje nós estamos com o Josué Carvalho, índio Caingangue, professor universitário, comunicador, museólogo, tem uma formação vasta, educador. Se eu não falar educador, ele vai brigar comigo, porque é a parte que ele mais gosta, né, Josué? E aqui na universidade, hoje no nosso canal a gente vai ter uma entrevista um pouco diferente, porque nós temos alunos aqui assistindo a entrevista e as pessoas também vão poder fazer perguntas ao Josué. Josué, como é ser, então, puxando aqui já da discussão, um acadêmico que é indígena? Como é ser um acadêmico indígena? Acho que é ser eu, assim, nesse outro espaço. No espaço, como diz uma colega, Caingangue, Josileia Caingangue, não é ser acadêmico indígena, às vezes pode estar relacionado com a ideia da instituição. E a gente não está a gente está num território, está no nosso território. A gente está reconhecendo um território que a gente sempre circulou, só que de outra forma, em outro momento, em outro contexto. A ideia de estar na academia, se a ideia da academia é transmissão do conhecimento e compartilhar conhecimento, a gente sempre esteve nela. Porque é isso que acontece dentro das terras indígenas, é isso que acontece com os velhos, é isso que acontece com os filhos, nessa transmissão do conhecimento em si. Eu acho que a gente só está ocupando um espaço que historicamente não foi pensado para nós. Embora na nossa ideia de pensar conhecimento, de transmissão de conhecimento e se constituir enquanto pessoa sempre existiu. Então estar na universidade é uma conquista de espaço mesmo, mas não de território. É uma visita ao nosso próprio território em um outro contexto onde o nosso povo, os nossos ancestrais já circularam. É o reconhecimento desse outro espaço que não foi pensado para as minorias, não foi pensado para a questão indígena, foi pensado pensando nessa questão para uma elite pensadora, né? Então é isso, acho que a afirmação e a conquista desse outro espaço aí. Josué, na nossa primeira conversa aqui na USP, né, nós estamos na Universidade de São Paulo, você me contou que você é filho de um pai italiano e de uma mãe indígena Caingangue, e que o seu pai, de certa forma, abandonou, né, a vida na cidade e foi morar com a sua mãe, criou os filhos dentro da aldeia Caingangue. E para você, como foi ser criado dentro da aldeia Caingangue e depois, com a sua educação, você ir para a escola e assim, foi um momento de quebra? Como que era essa relação na aldeia e na cidade? Eu acho que eu me constituí assim como enquanto pessoa, enquanto indivíduo ou coletivo dentro da terra indígena num espaço literalmente de fronteira. Eu gosto muito dessa ideia da fronteira, porque eu já tenho a ideia de fronteira dentro da minha própria família, né? Meu pai é italiano, minha mãe é Caingangue. E aí, para além disso, embora o meu pai... a ideia é que meu pai ele se casou com minha mãe em 1970, 1965, final ali, né, da década de 60, 1960. Quase que uma imposição da minha avó, literalmente. Naquele momento, a terra indígena de onde a minha mãe vive até hoje, terra indígena Noai, no norte do Rio Grande do Sul, ela estava num conflito muito grande de invasão dessa terra indígena, onde o colonizador, os colonos da região, né, sem terra, essas coisas, pessoal da reforma agrária, estavam invadindo a terra indígena para morar literalmente e destituir, para que essa terra indígena deixasse de ser terra indígena, né? E aí meu pai entra nessa mesma leva de pessoas que estão nesse processo que os próprios velhos dizem, de roubo da nossa cultura, da nossa terra. Mas ele se apaixonou pela mãe, né? E aí a vida dele mudou literalmente. Ele vinha no momento que ele estava invadindo essa terra, junto com as pessoas que estavam invadindo, ele se apaixona por ela. E aí, nas lutas de retomada da terra, ao invés dele ficar a favor dos deles, que seria do colonizador, ele vai e luta a favor dos indígenas com a mãe. E ele trabalhava como guarda florestal, policial na questão, né, também.
E aí, na própria luta em si contra o colonizador que vinha tomando essa terra indígena, ele luta a favor da população indígena. E em 85, por conta dessa luta que ele a favor da questão indígena, né, dessa identificação, ele costuma dizer que foi muito mais que uma luta pela família, porque aquela já era a família dele, aquele povo já era a família dele, pelo acolhimento em si. E aí, em 85, pelas próprias lideranças, ele ganha o título de literalmente, quase um título de honra de ser um caigangue, em que a comunidade já não o vê mais como um italiano, nem como um branco, mas como um caigangue. Isso é registrado, inclusive, em formas de registro. Isso pela comunidade, sem imposição de ninguém, pela própria liderança da própria comunidade, ele se torna, então, um caigangue. E ele abdica da cultura dele, ele abdica da cultura, da vivência do não índio, para se dedicar à cultura que agora ele também é parte. E por conta da minha própria família, né? Agora, você foi criado na aldeia, teve uma educação indígena. E quando você ia para a escola, como que era essa relação? A sua educação indígena com a educação dos não indígenas na escola? Eu estudei eu fui alfabetizado em casa pelas minhas irmãs. Tenho 3 irmãs, 2 de minhas irmãs filhas da minha mãe e uma irmã de criação da minha mãe, que era minha prima. E elas estudaram, eu entrei na escola com 6 anos de idade, mas houve um processo para que eu pudesse entrar, eu fui registrado com 8 anos de idade, eu não tinha registro até aquele momento, mas eu já era alfabetizado. Entrei na escola indígena, era uma escola dentro da própria comunidade indígena, uma escola constituída pela Igreja Metodista dos Americanos, norte dos Estados Unidos, e que estavam num processo de colonização ali. Então eu entro na escola e eu começo a perceber, hoje, analisando de fora, naquele momento, essa escola, o primeiro ano dela era formado, a educação só tinha 2 questões. Era formado na língua, que a professora, tinha outros professores que aprenderam a língua caigangue, né? Não indígena, aprenderam a língua caigangue, e estavam ministrando a aula sobre a cultura caigangue na língua caigangue, para os alunos indígenas, isso no primeiro ano, que era a antiga primeira série, né? E como eu já sabia ler, e aí eles estudavam noções de matemática também, nesse primeiro ano. Mas como eu já sabia ler e escrever, por conta das minhas irmãs já terem estudado, dentro da aldeia e fora também, né? Eu já fui direto para a segunda série, para o segundo ano. Eu não frequento o primeiro ano. Só faço uma provinha e pronto. Fui direto para o segundo ano com os alunos do segundo ano, que estavam começando na primeira série, mas eu já sabia. E aí eu já vejo assim, eu não julgo, não é um processo de julgamento dos professores que fizeram isso, mas talvez de um favorecimento pelo fato de eu já saber ler e escrever. Mas já nesse primeiro momento me é tirado o direito de aprender a minha própria língua, a língua da minha mãe, pela escola. Porque no segundo ano a aula já não era mais especificamente em caigangue, já tinha todas as disciplinas que o segundo ano tem hoje. E aí eu considero isso como uma forma involuntária ou pensada, sei lá como que foi, de uma perda literalmente cultural, tá? Ele é branco, ele é louro, ele é filho de um pai branco, ele não precisa da cultura mais. Ele está mais próximo, propício a ir para outra cultura do que ficar na própria cultura indígena. Por que vão querer sequer um branco, uma pessoa de pele branca, estereotipamente falando, quase como um não índio? Por que ele quer? Por que a gente tem que ensinar, né, a cultura indígena para ele? E eu acho que foi meio um processo muito estranho nesse sentido. E aí eu fico aquele ano, termino o segundo ano e vou para o terceiro ano e vou para uma escola do município ainda dentro da terra indígena. E ali entra outro processo de formação que não tinha, era uma escola dentro da terra indígena, mas que de cultura indígena não tinha nada, absolutamente nada. E a minha avó, é muito viva essa memória, assim, que a minha avó ela morava logo abaixo da minha avó caigangue, né, bem tradicional inclusive, morava logo abaixo dessa escola. E aí ela ficava de olho sobre o que estavam me ensinando. Porque por mais que eu tenho a pele branca, eu era neto dela, eu sou neto dela. E era um dos últimos netos dela, inclusive, que estava naquele processo de escola. E que na cabeça dela, desde aquele momento, não, ele pode até ter a pele branca, mas ele vai nos defender. Se ele tem a possibilidade de estar nesses 2 mundos, ele se via muito na questão da minha pessoa, desde o primeiro momento, essa questão da transição. Como minha avó sempre falava, você pode transitar nos 2 mundos sem nem ser percebido. Quase como aquela coisa. Eles vêm e aprendem a nossa língua.
para dizer, quer dizer, o papel do dominador. Primeiro você aprende a língua, né? Já que você não consegue, você aprende a língua, então você diz que você é parte daquilo e você molda a seu favor. E ela, muito sábia, eu estava pensando dessa mesma forma, eu penso hoje. Porque ela diz, você tem a pele branca, você é quase, estereotipamente, você é um branco. Mas você tem a tua raiz indígena. Então você vai sair desde agora, aprender a técnica do outro, mas você volta. Ô Josué, eu vejo assim, na sua carreira acadêmica, né, do que a gente tem aqui de experiência com você nas aulas, você levou muito da cultura indígena para o meio acadêmico, inclusive no seu mestrado, tô certa que você pesquisou com os velhos da aldeia, e o que você trouxe, assim, então assim, você não ficou no mundo dos brancos só, mas você trouxe a cultura indígena para lá, quando você fala do conhecimento dos velhos, da importância, porque o teu mestrado foi em memória social. E como que foi fazer o mestrado em memória social e trazer a memória dos velhos para a academia? Bom, vamos voltar um pouquinho antes, só para você entender o processo de formação. Então eu estudo até o 4º ano dentro da terra indígena. E aí, a partir daí, eu vou para a escola estadual do município, fora da terra indígena, junto com outros colegas, mas que continua lá só eu. E aí tem outros monte de processos de apagamento da própria cultura, apagamento do eu indígena, que essa escola tendencia. Inclusive, dentro da própria escola, meu pai e minha mãe receberem mensagem, eles serem chamados para a reunião, que eu só fico com os alunos indígenas que restavam e não com os alunos brancos. Por que eu tinha que ficar com os alunos indígenas? Eu tinha que ficar com os alunos brancos, porque eu era branquinho, de pele. Então foi um processo o processo de apagamento em mim da minha própria cultura por parte do outro, do não indígena, foi muito forte. E aí minha mãe ali resistindo, não, você tem que saber a tua cultura, a minha avó resistindo muito. E o meu pai também dizendo, inclusive meu pai, eu acho engraçado falar, olhando assim atrás, e eu brinco com ele hoje ainda, que ele falava mais na língua. Meu pai praticamente aprendeu a falar a língua caigangue. Ele falava mais na língua comigo do que minha própria mãe. Ele me incentivava, a minha mãe caigangue, ele me incentivava muito mais a falar a língua caigangue e não a língua italiana, que é a língua da minha avó, mãe dele, né? E aí eu termino o 2º grau, o ensino médio, vou para o 2º grau, e quando eu entro na universidade, eu vou eu já estou num processo muito de transição para a cultura do outro. A cultura do outro, a cultura não indígena me chamava o tempo todo para ela. E aí eu entrei no processo... Por conta das suas feições. Por conta da minha feição. Claro. E eu bato muito nessa questão do estereótipo, porque o estereótipo ele é uma questão excludente. Muito forte. Muito forte hoje ainda, assim, sabe? Foi no meu processo de construção. Quer dizer, o estereótipo em si, ele exclui pessoas de contexto. Quer dizer, você não basta ser, você tem que parecer ser. Porque se você não parecer ser, o teu ser não leva muito em consideração. E aí, dependente do processo, quer dizer, mesmo você parecendo ser e sendo, o processo de exclusão é outro também. Aí o de apagamento. Tá, você parece ser e mas a tua conversa não é tão relevante. Ou eu não vou te deixar você conversar tanto desse tal assunto, porque você tem legitimidade. E aí entra a ideia que eu falo do início da minha avó, né? De dizer, você pode estar nos dois mundos sem nem ser percebido nele, mas aprendendo, e fique nesses dois mundos. E aí eu vou para a comunicação social, de cara, mas como um status mesmo. Eu estava num processo de transição, eu sabia que eu queria estudar, sempre soube que eu não gostei muito de estudar, mas eu fui para publicidade e propaganda, que naquele contexto onde eu vivia, era um contexto de elite, assim. Publicidade e propaganda era uma universidade particular, que não era todo mundo que fazia publicidade e propaganda, era um contexto da elite daquela região, e que a minha avó falava. Quando eu falei para ela, ela falou, acho que a minha avó me acompanhou muito nesse processo. Eu falei, eu vou fazer publicidade e propaganda. Ela falou, tá, o que é isso? Eu falei, eu vou trabalhar com televisão, propaganda de empresa. Ela falou, acho que você precisa aprender isso mesmo, então vá. E eu fui fazer isso, fiz publicidade e propaganda, uma parte de jornalismo. Mas quando eu finalizei, eu comecei a perceber, eu acho que aí eu comecei a me perceber mais enquanto caigangue. Quando eu entrei literalmente no processo do mundo desse universo elitista, que eu estava prestes a entrar e que as pessoas me julgavam pertencente àquilo ali pelo estereótipo, eu entro naquele processo e digo, não é meu, eu não quero isso para mim, essa filosofia mercadológica não me pertence, não é assim que eu penso.
Não é assim que eu aprendi a pensar. Eu não vou fazer uma propaganda, eu não vou dizer que um produto de uma empresa é maravilhoso no sentido de que eu vou ter que vender quando eu sei que não é. Isso não é meu. Você chegou a trabalhar como... Trabalhei. E essa ficha, digamos assim, caiu em que momento? Quando você estava estudando ou quando você já estava trabalhando? Quando eu comecei a trabalhar. O estudo em si, conhecer a linguagem a partir do conhecimento da comunicação, eu levo para a minha vida. Mas quando eu comecei a trabalhar, que foi logo no segundo ano, que eu me vi forçado a cumprir um prazo por conta de um orçamento, e ainda pior, eu me vi forçado a fazer uma campanha e que eu iria vender uma coisa que eu não concordava e que fazia mal para as pessoas, eu falei, não é esse o meu mundo, não. Nem tudo gira em torno do dinheiro. Eu acho que nem tudo gira em torno do poder econômico. E era isso que essa comunicação, naquele momento, fazia. A publicidade e a propaganda fazia com que eu fizesse. E eu falei, eu vou terminar. E aí cai drasticamente, assim, no processo em si eu passo no mestrado sem o meu empregador saber. Que era a estimativa dele era que eu fizesse mestrado em marketing. Eu fiz o processo seletivo de mestrado em marketing para voltar para a empresa dele. Inclusive, eu nem teria saído. Só que, camufladamente, mais uma vez, eu fui para a memória social. A convite de um professor que eu tenho como referência da vida, assim, o professor Ribamar Bessa Freire, que trabalha com a questão indígena desde 1960, eu acho, alguma coisa com isso. E aí eu monto um projeto, então, eu monto um projeto para o marketing, mas eu monto também um projeto para uma outra instituição federal, voltada para a questão da memória do patrimônio. Era uma coisa que me faltava. Eu percebia que a minha voz estava ficando velha e que eu precisava de um modo ou de outro falar com ela e falar dela, falar das memórias dela. Não das minhas memórias, mas das memórias dela. Que o Sul tem muito e quebrar um pouco esse paradigma. Eu acho que me desafiou muito a pensar essa questão também, que sempre diz que é comum você ver que o Sul fala no palavreado do senso comum de que não existe mais índio. E eu era o estereótipo do não existir mais índio. Entendeu? E eu estava vendo e falando, não, minha avó existe, mas ela está sendo apagada. E até que ponto eu estou contribuindo para esse apagamento? Pelo meu estereótipo. Sabe? Então, e aí foi uma volta literal de um autoconhecimento da minha própria cultura de novo, da cultura da minha avó, da cultura da minha mãe, e daqui o meu pai então já era parte, né? E eu passei nos dois, fui aprovado nos dois, no mestrado em marketing e no mestrado em memória e patrimônio. E aí não foi difícil escolha, né? Escolhi memória e patrimônio, contrariando literalmente o meu empregador, que ficou muito puto comigo, inclusive a gente não conversa até hoje, assim, tá tudo bem também. A gente tem escolhas e segue por elas. E fui estudar memória e patrimônio pensando na questão do... Se o senso comum, eu fui literalmente contra essa ideia do senso comum, estava dizendo, se a ideia não tem... Se os índios estão acabando, e eu estou vendo que não está acabando, eu preciso dizer isso. Se tem uma cultura viva dentro das terras indígenas, eu preciso dizer isso. Eu preciso mostrar que ela existe. Porque a gente não pode mais estar num processo de apagamento. Né? E foi isso que eu fiz no mestrado. Eu quis entender, a partir da memória dos velhos, o que eles entendiam, o que era possível entender com memória e patrimônio deles, e qual era esse entendimento sobre memória e patrimônio, que poderia diferenciar ou não do que é entendido na academia como memória e patrimônio, né? O que é considerado por indígena memória e patrimônio. E mais, que etnossaberes ainda existiam na memória desses velhos a partir desse contato, dessa enxurrada de contato de informações da outra cultura, desse processo de apagamento do indígena em si, né? Da cultura do indígena. E aí foi nesse viés aí, tendo a minha avó, que esse ano ela faz 113 anos, agora 2019, 113 anos, e foi um processo de sentar com ela finalmente e dizer, me fale tudo que você me falou esse tempo todo, mas de forma picada. Agora eu quero ouvir, eu quero registrar. E é isso que rolou toda a questão do mestrado em Memória Social. Espero que você tenha gostado desse vídeo com Josué Carvalho. É a primeira parte da entrevista. Na próxima semana nós temos aqui a segunda parte. E continue aí nos acompanhando no nosso canal. Se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações. Entra lá no nosso Instagram, nos acompanhe nas nossas publicações no Instagram e também no Facebook. E até a próxima!